Boa noite, amigas, amigos. O meu gosto foi fraco. Boa noite, gente. Boa noite. Me apruma um pouco mais assim. Feliz Natal. Procure alguém que você não conhecia até aqui e deseje Feliz Natal, dando um abraço. Mas tem que ser alguém que você não conhecia. Pode se desarrumar. Você perguntou o nome da pessoa que você conheceu? Pergunte aí, gente, pelo amor de Deus. Pode perguntar, pode perguntar. Tudo bem? Se eu der corda, vocês vão se embora, né? Convido vocês a inspirarem esse clima espiritual que nós estamos aqui formatando, né? Bem profundamente. Sentindo. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tentarei alcançá-los. E eu peguei para inspirar-nos nessa reflexão sobre o Natal, uma mensagem que Chico Xavier trouxe para a gente, que está no Portal do Espírito, um site importante do nosso país, e que o nosso querido irmão Raimundo divulgou recentemente, que diz assim: eu vou ler aos poucos e vou fazer alguns comentários. E para nós, onde Jesus nasceu? Se eu perguntar para vocês, para cada um de vocês individualmente, olhando nos olhos de cada um, onde Jesus nasceu? Apenas se dê conta da resposta que vem. Traga consciência, se aproprie. Chico diz assim: perguntemos a Maria de Magdala, que é a mesma Maria Madalena, onde e quando Jesus nasceu, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Certa vez que a sua voz tão cheia de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Imagine-se encontrando com Jesus essa voz meiga e suave, que reflete o magnetismo de quem fala e vive na mesma sintonia, numa coerência plena de amor. Jesus é o nosso irmão maior, governador planetário. Ele vivia em Deus mais do que simplesmente dizermos que ele era Deus. Jesus tornava-se Deus como todos nós podemos nos tornar Deus, à medida que vivermos em plenitude o aqui e agora do amor. O que aconteceu com Maria de Magdala, para muitos, a pecadora, é o que acontece com todos nós. Todos nós caímos, todos nós falhamos, todos nós temos sombras. Mas a sombra é um convite para a luz. Nós não atingiremos a luz se não olharmos para as nossas sombras. A luz que eu falo é o nascimento de Jesus, é o Natal. Cada vez que nós experimentarmos uma dor, um sofrimento, uma alegria, um prazer, se estivermos inteiros,
Jesus estará nascendo aí em paz. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Como nós estamos em relação ao desapego? Francisco deu-nos esse exemplo, não para que nós possamos nos comparar com ele, mas para experimentarmos que também nós podemos vivenciar o desapego. O desapego do material, que é o mais fácil. Tá bom, eu vou mudar o menos difícil. Vê se fica melhor assim, vê se atende melhor o coração. O desapego das pessoas, o desapego das ideias, das crenças. No momento em que Francisco abre mão, ele liberta o seu pai que o cobrava, e ele se liberta porque ele poderia se assumir como ele mesmo é, pleno de luz, num constante Natal, na sua dedicação aos pequeninos de Assis e aos pequeninos do mundo. A irmã natureza, em todas as suas expressões. Toda vez que nós nos conectamos com a humildade, a simplicidade, nós podemos encontrar Deus. Aí Jesus nasce, é Natal. Quem foi que admirou a lua esses dias, hein? Levanta o braço, pode levantar, gente, pelo amor de Deus. Mas é verdade mesmo, você admirou? Importante, né? Quando a gente se permite contemplar a lua como expressão de Deus, no momento em que nós assumimos esse lugar de encontro, Jesus nasce no nosso coração, se estivermos inteiros. No momento em que a gente vê um beija-flor tocar a flor, no momento em que a gente identifica uma gota de orvalho diferente de outra gota de orvalho, é Jesus nascendo, nos chamando para a gente reconhecer Deus ali. Mas para isso a gente precisa estar inteiro. De sairmos desse lugar do ego, que tanto quer, que tanto deseja, que os nossos irmãos budistas dizem, né? Que o desejo é a fonte de sofrimento, que a gente quer ter o que a gente não vai possuir. A gente quer se completar daquilo que jamais saciará a nossa sede, saciará a nossa fome. Francisco nos trouxe esse exemplo de Natal, à medida que ele propõe uma vida onde a gente se alimente do verdadeiro alimento, que é o amor. Diferente disso, gente, nós vamos cair nas teias de Maia, nas teias da ilusão. Que todos nós caímos, viu? Mas é parte. E nós vamos entrar atrás de suprir muitas vezes com prazeres que muitas e muitas vezes nos tiram a paz, pois nem todo prazer traz paz. Quando a gente experimenta isso, a gente bloqueia o nascimento do Cristo. Se a gente ficar na culpa, a gente permanece aí. Se a gente identifica e sai e vai para a reconexão, Jesus nasce novamente. Um contínuo chamado de Deus para que Jesus nasça dentro de nós. Quando nós experimentamos essa morte do ego, experimentando desapegar daquilo que a gente muito deseja, a gente pode sim experimentar uma experiência de transcendência. Lembrando Gandhi, que andando por Londres, numa rua famosa, que eu não sei, eu não conheço, mas dizem, de joalharias brilhantes, ao se deparar com uma vitrine das mais belas, ele olhou extasiado e sorriu. E a corte da rainha logo vieram dizer para Gandhi: Mahatma, vimos que você ficou encantado com uma das joias. Se é seu desejo, Nossa Majestade com certeza lhe atenderá. E aí ele disse, riu de forma humilde, né, tranquilo: não, você não entendeu. Realmente eu estou aqui extasiado, porque tão rara, tão bela, e eu não preciso dela para ser feliz, para viver em paz.
Que lição, né, gente? Será que nós temos condições já de desapegar daquele objeto de desejo que nos traz sofrimento, que nos traz dor, em nome de preparar a manjedoura para que o Cristo nasça em nós? A mensagem de Francisco sobre o desapego. Perguntemos a Pedro, quando deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Muitas vezes nós somos tão exigentes conosco mesmo, com o outro, diante das nossas quedas, diante das nossas dificuldades. E Jesus nos dá esse exemplo como Pedro. Foi com Pedro que o cristianismo se instalou na antiga Roma, no mundo antigo, pela firmeza do propósito, à medida que se fez consciência às verdades espirituais. Foi Natal ali naquele momento para ele. Quando nós nos vemos no erro, na queda, ou mesmo vendo o outro no erro e na queda, a gente fica alimentando o pezinho de mágoa. Não tem pezinho de mágoa? Não tem, gente? Vocês não conhecem não esse? Pé de mágoa, que você está magoado, e todo dia você fica remoendo. Você está adubando, está aguando o pezinho de mágoa. E quanto mais o pezinho de mágoa cresce, mais você coloca espinhos na manjedoura que acolheria o Cristo. Só tem um jeito, perdoar. Perdoando-nos, perdoando ao outro, nós aquietamos o coração. O fluxo divino perpassa em nós. E é Natal, todos os momentos, não só em dezembro, mas cada instante em que a gente se reconecta com o eu mais profundo. Mas é tantas vezes tão difícil perdoar, né, gente? Eu quero convidar vocês, nesse momento, para lembrar de alguém que você tem uma mágoa. Feche os olhos. Bora, gente, fechar os olhos? Respira. E lembra dessa pessoa. Agora vamos ver que essa pessoa, ela é Jesus. Vamos encontrar Cristo nela. E vamos nos permitirmos acolhê-la, ou pelo menos tentar acolhê-la dentro da manjedoura no nosso coração. Mesmo que seja com dificuldade. Vamos colocá-la, imaginar, colocando numa manjedoura. Formalize o quadro da manjedoura, o local onde o bebê Jesus nasceu. E em nome do nascimento do Cristo, aproveitando esse momento de luz que nós aqui estamos formatando, tentemos dar um passo para o perdão. Respire. E agora vamos mentalizar a nós próprios se magoamos alguém. E vamos imaginar uma pessoa que nós magoamos. E vamos ver nessa pessoa Jesus. Imaginando um bebê iluminado nessa pessoa. E olhando para esse bebê, vamos pedir perdão mentalmente e de todo o coração. Um jato de luz do nosso peito vai na direção do peito desse bebê, sustentando o nosso pedido de perdão, de reconciliação, para que o Natal aconteça. Respire. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando ele disse: Senhor,
o que queres que eu faça? Eu sou encantado com essa passagem, porque a maioria de nós, eu me incluo, tantos e tantos momentos vivemos na cegueira, onde a gente olha e não vê os sinais que Deus dá em nossas vidas, nos chamando à reconexão. Muitas vezes é a dor, como dizia Pai Francisco de Assis para nós, né? Pai Francisco. A irmã dor, ela vem para nos balançar e dizer: muda, porque senão assim tu sofre, tu não sente o Natal em tua vida. A cegueira espiritual que nós nos impomos nos impede de qualificar a nossa vida e a nossa existência, e com isso nós não vivenciamos o Natal em todos os momentos. Temos lampejos daquilo que a gente imagina que é a alegria, que é a felicidade. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz, não é outra se não for no amor. E no amor é Deus, no amor é Jesus, no amor é Natal. Não tem outra. Por mais difícil que possa parecer, gente, nós podemos viver isso. E preparar aquela conchinha que Jesus nasceu, que está aqui no nosso coração, que é o grande chamado. Paulo, gente, ele mandava matar cristão, descobria cristão, mandava matar. O exército romano ia lá e matava. Às vezes você pode se cobrar: como eu posso evoluir, como eu posso ter direito a isso ou aquilo, se culpando muitas vezes, colocando chicote. Olhe para o exemplo de Paulo, que quando se permitiu acessar a consciência maior, mudou a vida dele. Foi fácil? Claro que não. A gente tende a pensar que é fácil. Não, é difícil. É um dia de cada vez, é uma hora de cada vez, é um minuto de cada vez, é uma queda, levanta, outra queda, para levantar de novo. Aprendendo a cair, sem se machucar tanto, se levantando mais rápido. E é assim que o Natal acontece, cada momento da nossa vida. Porque é assim que o amor se instala em nós também. Buscando ver os sinais que Jesus nos mostra a todo instante. Querendo passagem na nossa vida, espiritualizando a nossa vida. Perguntemos a Joana de Cusa era uma cidade da época, onde quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que é amarrado ao poste do circo em Roma. Eu ouvi o povo gritar: negue, negue, negar o Cristo, né? E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com certeza e sinceridade dizer: ele não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. Amar Jesus, gente, lembremos, não é a personalidade de Jesus. Amar ao Cristo é a gente tentar experimentar a mensagem dele. Por isso, esqueçamos o mensageiro e nos liguemos da mensagem crística. Os grandes mestres, avatares que passaram pela Terra, tenho certeza, não precisam da nossa adoração. Com certeza eles querem, para que o nosso planeta evolua, que a gente se dedique a experimentar a mensagem que eles nos trazem. Jesus, Buda e tantos outros avatares que passaram. Francisco de Assis, Maria Teresa, Chico Xavier, que espalharam mensagens de amor com a sua renovação constante a cada instante. Perguntemos a Tomé: e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar suas chagas e me foi dado a testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas e quantas vezes a gente fica de beicinho para Deus? Você sabe como é de beicinho, né? Como uma criança birrenta, né? Que se fecha assim. Porque o nosso desejo não é atendido. Porque a nossa vontade não é satisfeita. Aí a gente se fecha na ilusão de que com isso a gente vai magoar Jesus. Aí ele vai se tocar e vai vir atrás da gente e vai atender o nosso desejo. Negativo. Essa é a ilusão da consciência infantil que a gente carrega dentro de nós. O verdadeiro Natal é quando a gente põe tempo, dedica tempo a espiritualizar
o nosso dia a dia. É a gente acordar e fazer a conexão com Deus, uma lembrança que seja. É a gente, quando for comer, a gente sentir Deus naquele alimento que está ali dentro da gente. Na hora que algo nos falta, experimentar a falta como parte de uma vida plena, que tem tudo e tem nada, tem alegria, tem tristeza, tudo como oportunidades da gente experienciar o Natal em nossas vidas. Quando nós nos permitimos, quando a gente vai no trânsito, a pé, de ônibus, de carro, quando a gente vai para casa ou quando a gente não tem casa, quando a gente vai encontrar um amigo, sorrindo, vai para uma festa, lembrar de Deus, isso é conexão espiritual, gente. Isso é viver a espiritualidade. Vir a uma reunião espírita, ouvir, se empanturrar de informações e não trazer consciência com a autotransformação, é ilusão. Às vezes faz mais atrapalhar a espiritualização da gente. O chamado é esse, que o Cristo nasça, como Natal, é a gente tentar de pouquinho em pouquinho reconhecer o estágio que a gente está. Mas a gente partir firme e se renovando a cada dia. A cada dia antes de dormir, parar para rezar. E fazer uma autocrítica sincera. Aquela autocrítica que não vai ter aplausos para os nossos avanços e que também não vai ter vaias para as nossas quedas. Isso sim é espiritualizar, é vivenciar o Natal. Tem mais dois aqui de exemplos. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia, o seu imenso amor pelas criaturas. Nesse episódio, gente, Bezerra de Menezes, nosso querido doutor Bezerra, ele tinha dado tudo. Ele estava totalmente sem dinheiro. Tinha dado até o seu anel de formatura de medicina. E eis que um dia, descendo as escadarias da Federação, chega uma pessoa bem humilde. Humilde e pobre, porque nem todo pobre é humilde. E nem todo rico necessariamente é orgulhoso, prepotente e arrogante, materialmente falando. Um pobre e humilde cidadão chega para ele e diz: doutor Bezerra, minha família está passando fome. Preciso de ajuda. Me dê algo para que possa levar comida para minha esposa e meus filhos. Doutor Bezerra, olhando para essa criatura, procurou nos bolsos do paletó, da calça, não tinha nada. As lágrimas caíam dos seus olhos. Ele disse: meu irmão, hoje, nesse momento, eu nada tenho. Só posso te dar um abraço. E ele deu um abraço em nome de Maria. Maria, Mãe de Jesus, Maria Santíssima, como você quiser. Com tanto amor que esse homem rejuvenesceu em fé e em esperança. E contam as histórias que logo depois dali, com essa força que Deus deu, através de Bezerra de Menezes, esse homem conseguiu reverter a sua história. E lá nesse momento, ele foi agradecer. E aí, minha gente, quando às vezes a gente se sentir menor, sem nada oferecer, se sentindo lá por baixo, ainda assim nós poderemos ajudar e fazer a caridade. Porque caridade não é dar das sobras da gente. Caridade é quando dá daquilo que é importante e necessário para a gente. Pode ser dinheiro, pode ser um prato de sopa, um pão, pode ser simplesmente ouvir alguém dedicando o seu tempo. Isso é a caridade. Nesse momento, o Natal também se faz. Jesus nasce através de você naquela criatura. E por último, contam que um médico, uma criança, melhor dizendo, ele desde pequenininho, pobre que era, nascido na pobreza material, mas com muito amor, uma mãe solteira. Ela engravidou e o rapaz disse, uma história que talvez vocês conheçam: ou eu busco, ou eu. Se você quiser essa gravidez, eu lhe abandono. E ela, chorando muito porque gostava muito dele, pediu perdão, mas eu vou querer meu filho. Engravidou, aliás, levou sua gravidez à frente. Esse menino, ela cuidou lavando roupa.
E esse menino desde cedo se destacava, porque era um espírito de muita luz. Um menino destacável, mesmo na pobreza, que ajudava, fazia o bem. Era um menino bom. E ele crescendo, ele disse que queria 3 coisas. Ele queria ser médico, ele queria ajudar as pessoas e queria se encontrar com Jesus. E eis que ele cresceu, estudou, fez medicina, se destacou, ajudando as pessoas. Muito. Já velhinho, sozinho, viúvo, os filhos crescidos, numa noite de Natal. Ele vivia numa comunidade carente, dedicando-se a ajudar o próximo. E eis que ele estava quase dormindo, rezando, e estava fraco, se sentindo que estava perto na hora dele partir. E ele chorava porque ele não tinha conseguido realizar o seu terceiro desejo, que era encontrar e abraçar Jesus. Aquela fantasia de criança que ele não esquecera dos seus momentos derradeiros. E eis que quando ele estava ali chorando, lágrimas quentes, porque aquele choro de alma, a gente chora lágrimas quentes, né? Eis que ele sente uma energia dominando o ambiente. E quando ele vai abrindo os olhos, tem uma luz fulgurante. Quando ele olha para o lado no seu quarto, eis quem está ali, o Cristo Jesus. Nesse momento, chorando, lágrimas, Jesus, você aqui. Nesse instante ele escuta a porta da sua casa bater, uma casa humilde, simples, na periferia. E insistentemente, ele olha para Jesus, mas alguém aflito batia a sua porta. Alguém que precisava da ajuda dele. Ele vai até lá, quando abre, olhando para trás, para o quarto, olhando para a porta, quando abre, eis que tem um menino, 5, 6 anos, a roupa rota, maltratada, os olhos vermelhos de chorar. Doutor, minha mãe está morrendo. Eu sei que é noite de Natal, mas não tem ninguém que possa vê-la. Ela está lá no morro. O senhor pode vir comigo salvar minha mãe? Ele olha para trás e respira fundo. Pega a sua maletinha surrada, sai, fecha a porta e vai. A noite passa. Quando o sol quebrava no horizonte, como a gente chama aqui, né? O sol surgindo, a gente vê só o clarão, amarelinho. Ele volta para sua casa, feliz por ter ajudado e triste por não ter abraçado Jesus, tendo se materializado para aquele homem bom, aquele homem que fez o bem por onde passou. Ele entra no seu jardim, na sua casa. Quando vai para o quarto, eis quem está lá, Jesus, soberano, ali em pé. Jesus, você me esperou? E ele diz: eu nunca deixei de estar ao teu lado, meu filho. Eu estava naquele garoto, naquela mãe, em todas as pessoas que você ajudou. Pois em cada momento daquele, você me permitiu nascer no coração delas. O teu amor, no teu amor, eu me fiz presente. Esse é o convite para todos nós, amigos. Viver o Natal não é viver a parte da vida. Não. Era assumir a realidade com problemas, dificuldades nossas e do nosso próximo. Do próximo que a gente conhece e do próximo que a gente desconhece. Do próximo que você conheceu hoje aqui. Dê uma olhadinha para essa pessoa, para você não lembrar, esquecer dela. Essa pessoa pode estar passando por um momento que você nem sabe. Ela pode estar sorrindo, mas pode estar precisando de uma palavra linda, de um apoio. Jesus quer que a gente possa nos permitir realmente fazer transbordar o amor dentro da gente. Se cada um de nós refletirmos sobre essas minhas palavras, que eu espero não ter cansados, possa sair daqui revendo: eu permito que Jesus nasça em meu coração? No meu falar, no meu olhar, nas minhas atitudes. No real, ser humano. De viver o amor com o máximo que a gente puder dar. Inclusive nas limitações. Olha, eu só posso amar até aqui. Beleza, se Deus for o máximo. É Natal. É o convite de amorosidade.
Porque a vivência do amor, como diz o Djavan, né? Que diz assim, eu vou arriscar, tá? Olha que é Natal, vocês têm que fazer a caridade. Tá certo? Sem combinar com o meu chefe aqui, viu? Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade. Feliz Natal para vocês.